O que você faria se ouvisse do próprio Deus que seus dias chegaram ao fim? O rei Ezequias ouviu isso, da boca do profeta Isaías, mas ele não aceitou em silêncio, virou o rosto para a parede, chorou e orou. E naquele momento, o céu escutou, Deus parou e a sentença foi revertida. Hoje, você vai conhecer a história de um homem que, com lágrimas sinceras, adiou a própria morte. Onde mora a palavra? Histórias sagradas que tocam a alma. Palavra. O rei Ezequias governava Judá com integridade. Era um homem temente a Deus, um reformador que havia removido ídolos e restaurado a adoração verdadeira. Mas um dia adoeceu gravemente. O que parecia uma enfermidade comum era, na verdade, uma sentença. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1. Imagine o impacto. Não era apenas um médico dando um diagnóstico, era Deus declarando o fim. Ezequias ouviu e não se desesperou em público, não gritou aos guardas, não convocou reuniões. Ele apenas virou o rosto para a parede. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versículo 2. Era o gesto de alguém que não buscava plateia, que não clamava por aplausos ou consolo humano. Ali, entre as paredes do palácio e o silêncio do coração, ele desabou diante de Deus. A oração de Ezequias foi simples, direta, sem teologias elaboradas, mas cheia de verdade. Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versículo 3. E ele chorou muito. Não como quem desiste, mas como quem crê. Chorou com esperança, com intimidade, com confiança de quem conhece o caráter de Deus. Isaías já havia saído do palácio, mas antes mesmo de sair do pátio, Deus o interrompeu. Sucedeu, pois, que não havendo ainda Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos 4 e 5. O céu não resistiu à oração sincera. O Deus que havia dito: prepare-se para morrer, agora dizia: vou te levantar. A resposta de Deus não foi apenas emocional, foi prática, foi completa. Ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versículos 5 e 6. Deus deu cura, deu mais tempo de vida,
deu proteção à cidade e deu uma promessa de livramento. Veja o alcance da oração de um homem. Ela mudou o futuro de uma cidade inteira. Ezequias, ainda abalado, pediu um sinal. Deus então fez o tempo recuar. Eis que farei voltar atrás 10 graus a sombra, lançada pelo sol declinante no relógio de sol de Acás. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 11. O tempo retrocedeu. Deus mexeu no relógio da terra para confirmar sua promessa. Porque quando Ele decide agir, nem o tempo, nem a natureza, nem o destino podem resistir. Quantos hoje vivem com diagnósticos, com previsões sombrias, com pressões emocionais que parecem definitivas? A história de Ezequias nos mostra que nenhuma sentença é final quando colocada nas mãos de Deus. Você pode virar o rosto, você pode clamar, você pode chorar e o céu pode responder. Deus vê o que ninguém vê e Ele responde orações feitas com fé. O mais bonito dessa história é que Ezequias ainda tinha história para viver. Quantos desistem antes da resposta? Quantos aceitam o não tem mais jeito antes de falar com o Deus que escreve finais inesperados? A vida de Ezequias nos lembra: o nosso Deus não é Deus de pontos finais. Ele é o autor dos recomeços. Hoje, se você está ouvindo palavras de fim, Deus quer te lembrar que ainda há páginas em branco na sua história. Ore, vire o rosto, chore, mas não desista. Comente aqui com fé. Deus vira o meu decreto. Inscreva-se no canal onde mora a palavra, ative o sininho. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa saber que a oração ainda muda tudo. Porque aqui, onde mora a palavra, mora a esperança que adia a morte e traz vida.